não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você dizer que se todo mundo tivesse procedido como os brasileiros desde o início dos tempos, né, as pessoas ainda estariam dizendo as mesmas coisas que o homem de Neandertal dizia nas suas cavernas. Porque o repertório verbal, uma vez formado, ele é repetitivo. Se não houver elementos do mundo exterior, né, que exijam, vamos dizer, que forcem a linguagem a se ampliar e a se modificar, e a se aprofundar para dizer coisas que não tinha dito antes, então a linguagem estabiliza e você continua eternamente dizendo as mesmas coisas. Existem culturas inteiras que foram assim, só que elas eram assim com um propósito. Por exemplo, a educação chinesa, durante muitos séculos, consistia em você simplesmente imitar modelos verbais considerados perfeitos. Então, ninguém tentava dizer nada de novo, não havia nenhuma experiência humana nova, você sempre dizia as mesmas coisas, tentando dizer mais ou menos da mesma maneira. Tá certo? Só que isto era o método de seleção dos altos funcionários do Estado. Então eles queriam realmente pessoas que pensassem igualzinho, que falassem igualzinho e que dissessem sempre as mesmas coisas. Então não era o mesmo fenômeno do Brasil. Porque no Brasil eu creio que isso não tem o Estado ainda não aprendeu a se aproveitar disso e eu não creio que exista nenhuma função nesse negócio. É simplesmente um hábito, um cacoete mental brasileiro. E eu notei, por exemplo, que essas 4 correntes aqui, que são de fato as dominantes, o Dr. Meira Pena até me lembrou, me mandou um e-mail dizendo, não, você esqueceu o positivismo, né? Eu digo, bom, mas o positivismo, ele de certo modo já saiu da moda, e ele só aparece hoje sob a versão do liberal iluminista, materialista, cientificista, então está de certo modo absorvido ali. Então não é mais uma força autônoma. Então, de fato, são essas 4 correntes que você vê. E você vê que os praticantes dessas 4 linguagens, eles têm menos interesse em conhecer a própria tradição na qual eles se declaram integrados, do que em julgar aquilo que não pertence a essas tradições. Então, eu penso assim, se eu quisesse me tornar, vamos dizer, um filósofo aristotélico tomista ex-professo, quanto tempo eu levaria para absorver essa tradição? Com menos de 10 anos de estudo você não faz isso. Porque você vai ter que ler, no mínimo, os 2 autores mencionados no título, Aristóteles e Santo Tomás. E também conhecer toda a tradição de estudos a respeito da é 10 anos. 10 anos de estudo. Mas a gente vê que as pessoas mal tomaram contato com isto, elas já começam a discordar do que não é aristotélico tomista. Então a atenção está mais focada em reclamar dos outros do que em conhecer a sua própria filosofia. O que mostra que, evidentemente, é uma atividade puramente histriônica, tá certo? E voltada para o grupo de referência, para obter o seu apoio, imaginário também, na verdade, tá certo? E não uma atividade que tenha qualquer coisa a ver com o conhecimento humano. No tempo que eu militava na esquerda, eu ficava muito impressionado porque, de todas as pessoas que eu conhecia ali,
Eu só conheci 3 que estudavam Karl Marx. Só 3. Certamente havia outros, mas das centenas de pessoas que eu conheci, só 3 estudavam. E, no entanto, todos condenavam, né, enfaticamente o que quer que não concordasse com o marxismo. Né? E a hostilidade deles com os antimarxistas era maior, de certo, do que o seu interesse pelo marxismo. Então, ali eu comecei a perceber como funciona esse negócio de grupo de referência. Mas é claro que isso tudo é uma perversão, é uma doença. E, no Brasil, o desaparecimento da cultura superior permitiu, nos últimos 10 anos, um florescimento espetacular dessas coisas. Né? Mas toda perversão tem que ter algo que ela perverta. Né? Você tem que ter um substrato real e saudável, normal, que ela então exagera e amplifica. E examinando esse negócio, eu pensei o seguinte: nota, o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com a cultura brasileira. A cultura brasileira, eu dei um exemplo de uma perversão, e agora eu vou falar de uma outra realidade fundamental, cuja existência se manifesta, inclusive através dessa perversão, mas não só disso, evidentemente. E, na última semana, a minha atenção foi chamada para isso pelo fato de que, mal eu publiquei o programa de um curso que eu vou dar, ainda não dei o curso, não proferi uma palavra do curso, né? Publiquei o programa do curso, já apareceram críticas a ele do ponto de vista aristotélico tomista. Eu caí de costas, eu falei, mas como? Né? Nem Aristóteles e São Tomás juntos seriam capazes de analisar do ponto de vista aristotélico tomista um curso que ainda não foi dado. Né? E, no entanto, no Brasil isto é possível. Né? Então, daí, a partir disso, eu me lembrei de uma outra coisa, um outro assunto que eu tinha examinado anos atrás, e do qual eu nunca escrevi uma única palavra, e acho que também nunca falei nada. Mencionei de passar. Que é o seguinte: da totalidade daquilo que chega ao nosso conhecimento, neste mundo, existem 2 tipos de seres que você não pode confundir, e que você jamais confunde. Você nunca confunde uma pessoa com uma coisa. Nunca. Não tem a menor possibilidade. Né? Você já ouviu falar de alguém que, por exemplo, que se casasse com um sabonete, ou com uma pedra, ou com uma árvore? Não, a pessoa não faz isso. Né? Você que conversasse, né, com um sabonete, com um copo d'água, com uma mesa, né, com uma árvore. Se você fizer isso, você diz que ele não está bom da cabeça. E você sabe que essa atividade dele não tem funcionalidade alguma. Né? Se ele, por exemplo, ele conversar com uma árvore, né, ele vai ter que fornecer as suas falas e também as da árvore. Portanto, é uma conversa que ele está tendo com ele mesmo, fingindo que ele é a árvore. Né? Então, isso quer dizer que a confusão entre gente e coisa, ela simplesmente não existe na prática. Ela pode acontecer, vamos dizer, como confusão, como patologia, desde que não tenha nenhuma funcionalidade e desde que a pessoa não comece a agir seriamente em função daquilo. Tá certo? Pode existir, vamos dizer, alegorias, onde você faz as árvores falarem, né, faz as pedras falarem, etc, etc. Mas, exatamente, isso só funciona na alegoria. Você não vai levar isso à prática. Não é isso? Existe, evidentemente, também, entre os homens e as coisas, existe um terceiro tipo de seres que são os animais, que são os bichos, que eles têm algo de gente e algo de coisa. Não é isso? Então, são os intermediários. Né? E os intermediários se distribuem numa escala onde tem os bichos que mais parecem gente,
Uns dizem que são os macacos, mas eu acho que são os cachorros. Né? Por isso que na Índia diz que os cachorros e macacos se odeiam, né? Porque são concorrentes à condição de seres humanos. Né? Então, e na outra escala você tem bichos que realmente parecem coisas. Tem alguns bichos que é difícil de você reconhecer um animal neles, mas o biólogo assegurará que são animais. Então, em muitas civilizações, você vai ver que a experiência que os seres humanos têm da totalidade ilimitada do real, quer dizer, eles sabem que estão, você sabe que existe dentro do universo. O universo você pode concebê-lo como infinito ou como ilimitado, mas você sabe que está dentro dele. Quando você o concebe como uma totalidade finita, você concebe que tem algo para adiante dele. Não é isso? Como no modelo medieval, onde além das esferas das estrelas fixas, você tinha a esfera dos anjos, e você ia subindo até chegar no trono divino, que talvez era infinito. Né? Você verá que durante milênios, essa experiência de estar dentro do universo se traduzia sob a forma de narrativas míticas, ou seja, a realidade do universo era expressa como se fosse uma história. E a história, naturalmente, se passa entre seres humanos ou seres que têm atributos humanos, como deuses, anjos, demônios, etc., fadas, duendes, etc., etc. Né? Todos agem como seres humanos. Quer dizer, eles têm uma decisão própria, eles fazem escolhas, eles têm preferências, né? Eles não são totalmente previsíveis, eles podem mudar de ideia, eles se transformam. Não é isso? E esta narrativa, essas formas narrativas, elas mostravam a totalidade do real como sendo eminentemente uma realidade humana. Claro que dentro dessa realidade havia coisas. Por exemplo, quando havia guerras, eles usavam armas, eles moravam, ou com guerra ou sem guerra, moravam em casa, comiam alguma coisa, etc. Havia todas as coisas, mas essas coisas estavam integradas dentro de uma moldura geral que era eminentemente humana. Se você pegar a mitologia grega, então qual é, vamos dizer, o segredo último do universo? O segredo último são os conflitos entre os deuses que têm, vamos dizer, várias consequências, entre as quais a criação desse universo, onde vivem os seres humanos, a criação dos próprios seres humanos e o destino de todos os seres humanos sobre a Terra. Ou seja, a explicação última do universo era uma narrativa, e esta narrativa continha eminentemente ações que nós podemos dizer humanas. Isso foi assim em todas as civilizações durante muitos milênios. Foi na Grécia que os camaradas decidiram tentar buscar um outro tipo, vamos dizer, de expressão da realidade última, que se cristalizasse não numa narrativa, mas em afirmações sobre o ser. Então, você passou da narrativa, que era, evidentemente, toda narrativa é no passado, você passou do passado, tempo passado, para o tempo presente. Mas não o presente temporal, e sim o presente eterno, o presente perpétuo. Né? Quando Parmênides diz o ser é e o ser não é, não faz sentido você perguntar quando foi isso. Né? Então, ele está buscando expressar não uma narrativa, mas aquilo que há de constante dentro da própria narrativa, constante e imutável dentro da própria narrativa. É claro que isso foi uma revolução do pensamento. Ninguém havia tentado isso antes. Né? Quer dizer, em vez de você
expressar o segredo do universo mediante uma narrativa mítica, você vai expressá-lo em fórmulas metafísicas que dirão o que é permanente e imutável. Ou seja, não é o acontecer, é o contrário do acontecer. Né? Aquilo que é, não acontece. O acontecer começa e termina, e para. Agora, o ser não cessa nunca. Então, o que eles estavam querendo dizer é que por trás da história, das histórias, das narrativas, existia uma realidade mais permanente, que transcendia, então, vamos dizer, o espaço e o tempo. Muito bem. Com o decurso do tempo, passado alguns milênios, essas várias fórmulas metafísicas acabaram entrando em conflito. Um dizia que era de um jeito, outro dizia que era do outro. E não foi possível nenhum consenso. Então, por volta, entre o século XVI e o século XVIII, houve uma outra mutação, no qual já não se tenta expressar em fórmulas permanentes a estrutura inteira da realidade, mas apenas uma parte dela, que é a chamada natureza física. Note bem, que exista uma natureza física totalmente distinta da realidade humana e que possa ser descrita nos seus próprios termos, sem referência ao ser humano que a habita, é uma coisa que nunca foi provada. Ou seja, a natureza é uma totalidade independente, separada da realidade humana, e todas as narrativas humanas, isso é, todos os acontecimentos humanos que se deram dentro da natureza, são indiferentes a essa natureza e não tem nada a ver com ela. E, de modo que a natureza pode ser descrita, por assim dizer, como uma coisa. Não há nenhuma prova de que isso seja assim. Quando, 4 séculos mais tarde, a física quântica descobre que a atividade mental humana afeta o comportamento das partículas subatômicas, então é evidente que este mito da natureza como uma coisa totalmente separada, fechada em si mesma, uma identidade própria, não funciona. Cientificamente não funciona. No entanto, ele é ainda o nosso quadro de referência. Todos nós, que fomos educados na cultura moderna, acreditamos que nós vivemos dentro de uma imensa coisa chamada natureza ou universo. E que dentro desta coisa acontecem coisas a seres humanos. Existe o nascimento, o desenvolvimento e morte das nações, dos estados, das civilizações, existem os vários dramas individuais, etc. Mas tudo isso não afeta em nada a estrutura básica da coisa. Ora, o que é uma coisa? Uma coisa é uma realidade que pode ser facilmente reduzida a alguma fórmula expressando a sua índole repetitiva. Por exemplo, a fórmula de uma substância química. Uma vez dada, aquela substância química não será alterada por nada. Ou, vamos dizer, um tipo de mineral qualquer. Então, logo você descobriu a estrutura de um mineral, você sabe que ele será eternamente daquele jeito. E a natureza dessas coisas pode, então, ser expressa mediante fórmulas. Idealmente, fórmulas matemáticas. Quando não consegue chegar com perfeita matematização, eles não perdem a esperança. Então, o ideal do cientista que estuda a coisa chamada natureza ou universo é chegar a uma descrição perfeitamente estática e fechada desta coisa. De tal modo que ele tenha o total controle intelectual da coisa. Ora, as coisas,
faz parte da natureza das coisas estarem sob o domínio dos seres humanos. Não é isso? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.